meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, tá chegando o final de semana, hein? Tá chegando a hora de descansar. Mas enquanto não chega, vamos continuar com os nossos estudos. E hoje a gente vai ter aula de geografia e de matemática, tá? Então, pega aí o teu livro de geografia, abre ele na página 48, tá? A gente vai continuar os nossos estudos sobre as paisagens. Hoje nós vamos ver transformação das paisagens, tá? As paisagens, elas podem ser modificadas pela ação do homem ou pela ação da natureza. Como assim, tia? Vamos pensar primeiro aí na ação da natureza, tá? As chuvas, os ventos e outras características, outros elementos da natureza podem modificar a paisagem, tá? Então, a chuva, ela pode causar erosão, ou seja, ela pode causar buracos em uma superfície. Ela pode causar com a enxurrada que causa, sabe? Vamos pensar numa montanha. A montanha tá lá em cima e começa a chover. A água que cai de lá de cima, ela vem em grande quantidade e aí causa uma enxurrada. Essa enxurrada, ela vai arrastando toda a vegetação que ela vê pela frente. Então, pode causar aí alguns estragos na vegetação, pode levar a vegetação com ela, sair cortando os matos, as plantas que tem ali e causar uma faixa nessa montanha que não tem vegetação. Vai ficar vegetação de um lado, vegetação do outro lado, e por onde a enxurrada de água passou não vai ter vegetação. Então esse é um exemplo de como a natureza pode modificar uma paisagem. Vou pensar também nos ventos. Sabe, os ventos podem levar grãos de areia de um lado para o outro. Vamos pensar nas dunas. Vocês já viram as dunas? Eu vou colocar a foto aqui, ó. As dunas são grande quantidade de areia que geralmente tem nos litorais aqui no Nordeste, tá? Então, essa areia é muito fininha. Quando o vento bate, ele vai levando os grãos de areia de um lugar para o outro. Então, o que é que acontece? Em um momento do dia, a duna pode estar em um lugar. E de acordo com a ação do vento durante esse dia, em algum outro momento da noite ou do dia seguinte, essa mesma duna vai estar em um outro lugar. Porque o vento foi levando a areia. Então, aí a gente já tem um outro exemplo de como a natureza pode modificar as paisagens, tá? E vamos pegar agora um outro exemplo. Como, por exemplo, vamos pensar aí no tsunami. Quando a gente tem aquelas ondas gigantescas que causam muita destruição. Um modo da natureza modificar, vai acabar modificando uma paisagem cultural, né? Vai haver um elemento da natureza que vai agir não apenas só no ambiente natural, mas também numa paisagem cultural, né? Uma grande onda, ela vai invadir a cidade e aí ela vai destruir, vai modificar aquela paisagem cultural, tá bom? A gente vai ter também elementos culturais, o homem modificando a paisagem, tá? Como eu falei, a paisagem pode ser modificada pela natureza ou pelo homem. Então, os seres humanos, eles modificam a paisagem por conta das suas necessidades. Então, primeiro ele vai transformar um espaço natural em uma cidade, né? Ele vai derrubar para aumentar cidades, construir casas, construir avenidas, né? Ele pode também desmatar essa paisagem natural. Para quê? Para criar gado,
terra para plantar algum grão ou algum vegetal, enfim. Então, o homem, ele modifica a natureza para a sua necessidade. Criar casas, construir coisas, fazer plantações ou criar gado, tá certo? E aí, isso vai abastecer, como a gente já viu, o comércio, né? Essas plantações, essa criação de gado abastece o comércio, tá? Com o passar do tempo, gente, as paisagens culturais, elas podem sofrer modificações, tá? Não quer dizer que porque o homem transformou uma paisagem natural em uma paisagem cultural, que ele nunca mais vai mexer ali. Ele vai continuar mexendo, porque com o decorrer do tempo vão aparecer outras necessidades, tá? E ao invés de modificar uma paisagem natural novamente, ele mexe na paisagem cultural, modificando assim, colocando coisas nela que atendem à sua necessidade naquele momento. Então, por exemplo, digamos que um grupo de pessoas desmatou uma área natural para construir uma cidade, tá? Mas aí o que é que acontece? Eles construíram algumas casas e começaram a morar ali. Mas aí precisa de quê? Digamos que as pessoas andassem muito para conseguir comprar alimentos. Então eles começam a perceber que a necessidade daquele momento é o quê? Construir algum lugar que venda a alimentação, mas não tem espaço. Então o que é que ele pode fazer? Pode destruir algumas casas para, naquele lugar daquelas casas, construir um supermercado, tá? E aí, digamos que começou a ficar com muita gente e aquelas casas não estão comportando mais aquela quantidade de pessoas. O que é que pode ser feito? Pode ser modificado as casas que já estavam construídas e começarem a construir primeiro andar. Aí a gente tem sobrados, né? Casas de primeiro andar. Já deu uma outra modificada. Ele pode construir também o quê? Ruas, asfaltar as ruas para que possa melhorar o acesso. Já modificou novamente. Então, quando o homem modifica uma área natural, uma paisagem natural para transformar numa paisagem cultural, não quer dizer que ele não vai mais mexer ali. Ele vai continuar mexendo, tá? Porque aparecem diversas necessidades. E a gente vê isso onde a gente mora sempre. Sempre tem alguma coisa sendo construída, sempre tem alguma casa sendo reformada, sempre tem reparos nas ruas. Então, isso é a modificação do meio cultural, tá? O meio cultural, ele continua sendo transformado de acordo com a necessidade, tá? E alguns elementos antigos podem continuar naquele lugar ou podem ser derrubados para serem construídas outras coisas novas no lugar, tá? Mas geralmente as pessoas deixam alguns elementos antigos, algumas casas antigas, prédios antigos, e eles continuam naquela paisagem. A paisagem cultural sofre outras modificações, mas eles continuam lá, tá bom? Agora a gente vai dar uma pausa para a aula de matemática, tá bom? Voltamos agora com a aula de matemática, tá? Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre multiplicação, tá? Então, eu vou virar a câmera, porque vocês só verão minhas mãozinhas fazendo algumas explicações para vocês, tá bom? Então, meus amores, vamos resolver alguns probleminhas. Ó, eu trouxe aqui esse pra gente resolver juntinhos. Joana ganhou 10 balas e sua irmã Maria ganhou o dobro. Desenhe quantas balas Maria ganhou. Então, vamos lá. O dobro significa que eu tenho que fazer o quê?
Eu tenho que multiplicar por 2, né? Então, vamos ver logo quais são os números que a gente tem. A gente tem aqui, ó, o número 10. E aí a gente vai ter que calcular o dobro desse número, né? Por quê? Foi o número de balas que Joana ganhou e a gente quer calcular quantas balas a irmã dela, Maria, ganhou, né? A irmã dela ganhou o dobro de 10. Então, ó, o probleminha tá pedindo pra gente desenhar quantas balas Maria ganhou. Então, bora lá. A gente vai ter que repetir o 10 quantas vezes? 2 vezes, né? Então, ó, vamos desenhar aqui primeiro um grupo de 10 balinhas, né? Eu vou fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desenhamos aqui o nosso primeiro 10. A gente vai ter que desenhar mais uma vez, né? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpem aí o meu desenho, tá? Então, a gente repetiu aqui o 10 2 vezes. Agora a gente vai contar quanto é que é o dobro de 10, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maria ganhou 20 balas. Esse é o dobro de 10. Agora, se eu pedisse para vocês representarem isso aqui numa adição de parcelas iguais, como é que ficaria? Ficaria 10 mais 10, que é igual a 20. Né? Eu repeti o 10 duas vezes. E se a gente fosse fazer uma multiplicação, como é que seria? Qual é o número que eu repeti? Eu repeti o 10, não é isso? E eu repeti ele quantas vezes? Duas vezes. Então, ó, 10 vezes 2 é igual a 20. Vamos fazer mais um? Outro probleminha aqui, ó. Mário tem 9 carrinhos, mas quer o triplo. Quantos carrinhos ele quer? Desenhe. Vamos lembrar logo o que é triplo. Triplo é quando eu multiplico alguma quantidade por 3. Então, vamos ver qual é o número que a gente tem primeiro, né? 9 é o número de carrinhos que Mário tem e ele quer o triplo. Então, a gente vai repetir o 9 3 vezes, não é isso? Então, bora lá. A gente vai desenhar aqui 9 carrinhos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar os carrinhos, tá? Então, bora lá. 1, 2, tá horrível esse carrinho, gente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, agora eu já tenho aqui, ó, os 3 grupos de carrinho, né? Porque a gente repetiu o 9 3 vezes. E agora a gente vai contar. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então,
Mário quer ganhar 27 carrinhos. Se eu pedisse para vocês aqui fazerem uma adição de parcelas iguais, como é que ficaria? Ficaria 9 mais 9 mais 9, que é igual a 27. E uma multiplicação? A gente repetiu o número 9. E a gente repetiu ele quantas vezes? 3 vezes, né? Então, primeiro vem o número que a gente repete, tá? Que é o número 9. O nosso sinalzinho de multiplicação. E o número de vezes que a gente repetiu, que foi 1, 2, 3. Então, 9 vezes 3, que é igual a 27, tá? Lá na página 120, que é a página do exercício de hoje, tem uma questão, o sexto quesito, que é para fazer na malha quadriculada. Eu trouxe aqui a minha malha quadriculada para vocês. Olha, é um papel todo cheio de quadradinhos, tá vendo? Eu vou fazer uma questão bem parecida com o sexto quesito, tá? Eu tenho aqui, ó, 8 quadradinhos pintados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu quero agora pintar o dobro desses quadradinhos na cor verde. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai vai repetir 8 quadradinhos 2 vezes, né? Porque é o dobro. Então, bora lá. Então, eu vou primeiro fazer 8. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer 8, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora a gente vai fazer mais uma vez, né? Porque é o dobro, são 2 vezes. Então, eu vou fazer aqui do ladinho. Juntinho, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente fez aqui o dobro desses quadradinhos, né? Então, vamos ver quantos quadradinhos ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? 16 quadradinhos. Esse é o dobro desse conjunto de quadradinhos aqui em vermelho, tá? Se aqui a gente fosse fazer uma adição de parcelas iguais, como é que ficaria? A gente tem quantas colunas, que é o que está em pé? 1, 2, 3, 4. E fileiras? 1, 2, 3, 4. Então, seria aqui, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, seria 4 mais 4 mais 4 mais 4, igual a 16. Se a gente for transformar isso numa multiplicação, vai ser o número 4, né, que é o número que a gente repete, vezes a quantidade de vezes que a gente repetiu ele. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, que é igual a 16. Agora, a gente pode também fazer de um outro jeito, tá? A gente tem 8 quadradinhos aqui, a gente quer fazer o dobro, não é isso? Então, bora lá, a gente pode fazer na vertical, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente fez um grupo de 8, agora a gente vai fazer outro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, a mesma coisa daqui. A diferença é que aqui tá na horizontal, né, em pé. Perdão, aqui tá na vertical.
em pé e aqui tá na horizontal, que é deitado. Agora, vamos lá. Eu quero o triplo desse conjunto de quadradinhos aqui de 8. Como é que a gente vai fazer? Então, eu vou fazer aqui com a minha canetinha rosa, ó. Vamos lá. Vamos primeiro fazer ele na vertical. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Vamos fazer outro grupo de 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora mais um, né? Porque são 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui a gente fez 3 grupos de 8. A gente fez o triplo. E quanto é que é o triplo de 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 é o triplo de 8. Se a gente fosse fazer uma adição de parcelas iguais, como é que ficaria? Quantas colunas, quantas linhas a gente tem? 1, 2, 3, 4. E em cada linha a gente tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem o número 6, que se repete 1, 2, 3, 4 vezes, né? Então, ó, ficaria aqui o número 6, 6 mais 6 mais 6 e mais 6, que é igual a 24. E se a gente fosse fazer uma multiplicação, como é que ficaria? Ficaria o número 6 vezes o número de vezes que a gente repete, que é 1, 2, 3, 4, que é igual a 24. E agora, no final, a gente vai ver como é a multiplicação do dobro e do triplo, né? Então, aqui, ó, a gente tem o número 8, a gente repetiu o grupinho de 8 3 vezes, e aí é 8 vezes 3, que é a mesma coisa, 24. E aqui em cima, a gente repetiu o 8 2 vezes, que é 8 vezes 2, que também é 16. Então, a gente tem duas formas de encontrar esse mesmo número. O conjunto aqui dos quadradinhos, a gente fez o dobro de 8, né? 8 vezes 2. E também achamos outra forma de encontrar esse resultado. Mas como é que a gente vai calcular o dobro? O número de quadradinhos, que é 8, e o número de vezes que a gente repetiu, que foi 2. E aqui a mesma coisa. O número de quadradinhos, que foi 8, e a gente repetiu ele 1, 2, 3. 8 vezes 3, tá bom? Vocês tenham entendido. Quando surgir alguma dúvida, vocês já sabem o que fazer, né? É só me procurar, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!